Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Esse versículo que está em Marcos 1,40 é só uma das vezes no Evangelho de Marcos em que é narrada a compaixão de Jesus, ou Jesus se movendo às pessoas e cuidando de pessoas e salvando pessoas por causa da compaixão. Nós já falamos no primeiro vídeo que o Evangelho de Marcos ele foi uma narração de João Marcos influenciada por Pedro para os romanos. Os romanos não eram um povo que entendiam muito bem compaixão. Eles eram conquistadores, eles eram guerreiros, eles eram homens práticos. A compaixão foi o contraste que o Senhor usou para revelar aos romanos uma nova maneira de viver. Então talvez por isso é que Pedro destaque tanto a compaixão de Jesus. Pedro era um homem intenso, Pedro era um homem que parece na escritura que era alguém muito direto, alguém muito ousado e por vezes até arrogante. Esse tipo de pessoa não reconhece a compaixão como uma qualidade, mas acontece que o Espírito Santo ensinou Pedro a valorizar a compaixão de Jesus, a entender a compaixão de Jesus, até que por fim o próprio Pedro se tornou um homem amável, e pessoas amáveis são cheias de compaixão. Se você vai ler o Pedro das Epístolas, primeira e segunda epístola de Pedro, no final da Bíblia, Pedro é uma pessoa cheia de amor e de uma certa gentileza. No trato dele com os romanos, em Atos, quando ele conhece Cornélio, ele está sendo gentil com pessoas que ele nem sequer devia conversar pela tradição que ele recebeu dos seus pais, pela tradição dos judeus. Então, a compaixão movia Jesus. Como líder, você precisa aprender a ter compaixão. Parece o oposto completo do que foi falado no segundo vídeo sobre a autoridade. Então, quem exerce autoridade, em geral, é severo e arrogante. E também parece muito diferente do que foi apresentado no primeiro, que é a intensidade. Pessoas intensas, pessoas rápidas, elas, em geral, não são pessoas dotadas de compaixão. E se você tem muita autoridade e sabe exercer autoridade, você também não é dotado de compaixão. Mas Jesus, ele era um equilíbrio perfeito, um homem com um caráter irretocável, porque ele era intenso, ele exercia a autoridade dada por Deus, mas ao mesmo tempo ele era cheio de compaixão. E algumas vezes ele mudava de caminho, ou algumas vezes ele fazia coisas inusitadas porque ele estava se movendo em compaixão. Nós precisamos entender o valor da compaixão na motivação das nossas ações. A compaixão às vezes nos leva a receber e aceitar pessoas e coisas que estariam fora da nossa rotina. Talvez você, como uma pessoa muito correta, não consiga suportar certas falhas de caráter das pessoas que você lidera, Pessoas que são líderes normalmente são justas, são corretas, são estritas, e os liderados são meio lentos, são meio preguiçosos, são meio fracos, e você tem muita vontade de bater neles severamente, sempre usando o azorrague, sendo sempre alguém muito reto. E você admoesta, sempre ensina, sempre pegando nos pontos fracos e apontando os pontos fracos. Talvez seja preciso agir com mais compaixão, porque você mesmo precisou ser aperfeiçoado para se tornar essa pessoa correta. E você precisa ser tolerante com os outros. Jesus foi extremamente tolerante. E nós vemos a tolerância de Jesus muito mais com seus discípulos. Quanto mais próxima a pessoa, mais tolerância você vai ter que exercer. Imagine Jesus sendo Deus e sabendo todas as coisas que aconteceriam, andando com Judas, que seria seu traidor, e agindo de compaixão para com Judas. Ou então andando com Pedro, que o negaria, e mesmo assim o convidando a estar com ele na transfiguração, a estar com ele no Getsemane em seus momentos de mais sofrimento. Veja, a compaixão de Jesus, ela se manifestava para os mais próximos e depois para os mais distantes. Então, na nossa liderança, nós precisamos aprender que a compaixão é um princípio importante e valorizado por Deus para aqueles que são líderes. Esse canal tem um vídeo um pouco antigo que fala do assunto compaixão. Eu vou deixar o endereço aqui. Compaixão é um assunto que me move muito pessoalmente,
por causa da influência de alguns amigos que eu fiz nessa caminhada com Jesus. Se você gostou desse vídeo, saiba que ele é parte de uma série de 10 assuntos sobre a liderança de Jesus no Evangelho de Marcos. Esse é o vídeo número 3. Você pode assistir os outros vídeos dessa série clicando no card que aparece aqui em cima, ou no final do vídeo vai aparecer um link para a playlist sobre liderança, e aqui na descrição do vídeo também você vai ter esse endereço, onde for mais fácil para você. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que você queira sugerir, use o e-mail que está aparecendo aqui. Confere também as outras redes sociais desse canal e as minhas outras redes sociais, como Instagram e Facebook. Se você puder, contribui conosco no Patreon. O endereço está aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!